Jesus fundou a sua igreja sobre a pedra que é Pedro, para que seja na terra sinal vivo da santidade do Pai, e anuncie a todos os povos o evangelho do reino dos céus. Como Simão Pedro, quero dizer-te: afasta-te de mim, que sou pecador. Mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes, porque só tu tens palavras de vida eterna. Só tu és a rocha segura. Só tu és o Senhor e o Mestre. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta quinta-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interroga os discípulos sobre o que pensam dele. E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, em nome de todos: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Estas palavras são uma profissão de fé que já tem o sabor da fé pascal. Quando participei da escola diaconal, havia um professor que nos dizia que podemos encontrar a resposta na própria pergunta. Se nos atentarmos bem ao final da pergunta feita por Jesus, podemos encontrar a resposta na própria pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem pode ser encontrada no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14, que diz: olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados impérios, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações, e os povos de todas as línguas o serviam. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Nesse texto do profeta Daniel, encontramos a prefiguração do Messias.
Na segunda parte do texto, temos uma série de palavras com as quais Jesus define a sua relação com Pedro e o ministério do apóstolo em relação à igreja. Pedro é bem-aventurado porque falou sobre a inspiração divina. O nome novo que Jesus dá a Pedro indica a sua missão de pedra fundamental e sólida do edifício que é a igreja, a comunidade dos salvos. A entrega das chaves simboliza que é com Pedro e por meio de Pedro que Cristo realiza a salvação de todos. A resposta de Pedro será a resposta da igreja iluminada pelo Espírito no Pentecostes. Simão Pedro recebeu essa luz antecipadamente por causa da missão que Cristo lhe confiou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Disse o Papa Bento XVI ao comentar estas palavras do Senhor. As três metáforas, disse o Papa, às quais Jesus recorre são muito claras. Pedro será o fundamento, a rocha sobre a qual se apoiará o edifício da igreja. Ela terá as chaves do reino dos céus para abrir ou fechar a quem melhor julgar. Por fim, poderá ligar ou desligar, no sentido em que poderá estabelecer ou proibir o que considerar necessário para a vida da igreja, que é e permanece a igreja de Cristo. Pedro deve ser, para todos os tempos, o guardião da comunhão com Cristo. Deve conduzir a igreja à comunhão com Cristo. Deve preocupar-se com que a rede não se rompa, para que possa perdurar a comunhão universal. Só juntos podemos estar com Cristo, que é o Senhor de todos. A responsabilidade de Pedro é, pois, a de garantir a comunhão com Cristo pela caridade e conduzir a Igreja à realização desta caridade na vida de todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.